Boa tarde a todos. Hoje eu trouxe o tema Evangelho no Lar, para a gente passar um pouquinho sobre esse tema aí. Eu peguei um livrinho na internet, que eu não tenho em casa, eu até tinha, chamado O Evangelho no Lar e no Coração, que é da FEB. E ali eu procurei desenvolver mais ou menos o trabalho de hoje, para a gente estar passando. Então, o Evangelho no lar, né? O Evangelho nos dias de hoje. Como será que está essa questão do Evangelho? Será que a gente realmente pratica o Evangelho no lar, né? Com os nossos entes queridos, né? Com os nossos familiares, né? Assim, antigamente, eu me lembro que os nossos avós eles já tinham esse hábito de realizar o Evangelho, né? Não propriamente o Evangelho, mas eles ou eles faziam uma novena, né? Quem era católico fazia novena. Eles faziam aquelas chamadas ladainhas, né? Às vezes eles botavam a gente sentado na cadeirinha, eles faziam um passe, pegavam o crucifixo ali e ficavam... Eu me lembro, né? A gente só escutava o... Eu não conheço as preces que eles ali praticavam, né? Mas a gente lembra que os nossos avós eram muito costumeiros nisso, né? Eles eram muito apegados à fé, ao Evangelho, né? Quem nunca entrou na casa da avó, lá estava a Bíblia aberta lá, né? Elas, de manhã cedinho estavam lá liam a Bíblia lá e passavam o dia todo com aquela Bíblia aberta, né? E hoje, será que a gente pratica isso? Eu acho que não, né? Devido a essa agitação dos dias de hoje, eu acho que pelo menos assim, o que eu vejo, as pessoas não são muito de praticar o Evangelho, né? De fazer a prece, né? De juntar os familiares em volta de uma mesa ou da própria sala ali e procurar realizar uma prece, falar um pouquinho das morais que Jesus procurou nos ensinar, né? Então eu vejo que não está muito bem assim. Os espíritas pode ser que ainda alguns, a grande maioria ainda façam o Evangelho no lar, né? Devido já à prática dos estudos, tudo. Mas a grande maioria, sim, eu acho que não pratica o Evangelho. E eu acho que isso também é uma grande causa de hoje em dia ter muita violência no lar, né? A gente está trazendo a sujeira da rua para dentro de casa, né? A nossa condição moral está um pouquinho decaída, digamos assim. Então o Evangelho, a prática do Evangelho no lar, ele é muito importante, né? Para que a gente faça essa limpeza fluídica dos nossos lares. Aí, no livrinho, naquele livrinho do Evangelho no Lar e no Coração, da FEB, eu peguei uma partezinha aqui que eu achei bem legal, que é a finalidade e a importância da prática do Evangelho. Aí eles colocam ali, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz a aprimoramento moral. E realmente, né, a gente começando a praticar o Evangelho, tendo um Evangelho, não precisa ser o Espírito, mas tendo o Evangelho, e a gente começar nos familiares a discutir as lições morais do Cristo, isso vai aos pouquinhos penetrando no nosso consciente e vai fazendo aquela limpezinha, aquela necessidade que a gente tem de começar a aliviar o nosso jugo, né? Ele também coloca assim, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então é isso mais ou menos que eu falei ali. A gente começa a praticar o Evangelho, a gente começa a deixar a sujeira para o lado de fora. A gente chega em casa, a gente quer o quê? Sossego, né? Ver os outros familiares também numa paz, né? E a paz, quando a gente traz essa paz no coração, coloca nas nossas mentes que o lar é o local sagrado, né? É a escola, que é ali que começa os ensinamentos para o que a gente vai fazer lá fora, né? Então, com a prática do Evangelho, a gente consegue alcançar esse objetivo. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um
uma vivência tranquila e equilibrada. Então, é mais ou menos o que eu já falei anteriormente agora, né? Praticando o evangelho, a gente vai se modificando e a gente vai começando com isso, aqueles problemas que pareciam enormes, que a gente tinha dificuldade para resolver, a gente faz o quê? Começa a achar soluções, começa a ter uma tranquilidade. Por quê? Porque a gente começa a buscar ajuda também no âmbito espiritual, né? A gente está com um problemão lá, a gente não consegue, faz a prece, aí vem, né, o nosso guardião ali, o nosso espírito protetor, vem nos dar uma ajuda, né? Eles vêm nos assistir, né? Eles não ajudam praticamente, eles não entregam como é que é a solução pronta para a gente. Eles nos dão um caminhozinho, eles vão nos dando a intuição de como resolver os problemas. Então, o evangelho, a prática do evangelho no lar também auxilia bastante nisso, né? Higienizar o lar com pensamentos e sentimentos elevados a favorecer a influência dos mensageiros do bem. Então, olha aí, né? Novamente, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente faz o evangelho, a gente atrai quem? Os amigos, né? Os amigos espirituais, os protetores. A gente começa a mudar o nosso ambiente, a higienizar o nosso ambiente e assim a gente começa a ter também uma ajuda do lado de lá, né? A própria... acho que no livro dos Espíritas também tem essa frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então a gente começa por aí o caminho. Facilitar no lar e fora dele um amparo necessário das dificuldades materiais espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então a prática do evangelho, como eu disse, né, vai modificando a gente, os nossos pensamentos, e a gente começa a ver as coisas erradas que a gente faz lá fora e começa a praticar o quê? O bem, começa a querer praticar a fraternidade, a querer ajudar o próximo. Né? Tudo isso dentro do nosso evangelho aqui, dentro das práticas dos ensinamentos de Jesus. A gente vai alterando essa nossa percepção, né? Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido, exemplificado em todos os ambientes. Então, esse sétimo aqui, que é a última frasezinha do último item que está no livrinho, realmente, a gente começa a praticar em casa, a gente vai começar a praticar na rua também, dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A gente começa chegando no ambiente de trabalho, a gente quer o quê? Tranquilidade para trabalhar. Chega lá, faz prece, faz uma oração, né? Um pedido simples, né? Para que a gente tenha o nosso tranquilidade do dia, né? Para realizar nossas tarefas. Pois bem, trabalhando a prece no lar. Como unir as pessoas em volta do evangelho? É difícil, né? Quem nunca praticou o evangelho, chegar e convidar o filho, né? Aquele filho já que está um adolescente, né? Rebelde, né? Filho, vamos sentar aqui, vamos fazer evangelho. Não quer saber disso não. Quero curtir um sonzinho e andar de skate, falar com a rapaziada. Hoje é tudo zap, né? Hoje é tudo no WhatsApp. Aí eu botei aqui mais ou menos, ó, trazer a conversa aos pouquinhos, introduzindo a prece, a leitura e o entendimento da leitura, né? Então a gente começa, convida, não, vem, não, vai ser bom, vai ver, uns minutinhos, aí traz para junto da gente, faz uma precezinha. Outro dia vem, vamos de novo, vamos fazer a prece, né? A gente começa meio que ir podando a criatura, né? Aquela criatura rebelde que não quer fazer a prece junto com a gente, vai podando aos pouquinhos, vamos trazendo para junto. Daqui a pouco ele já está ambientado ali e já vai, né, realizar a leitura, a começar a participar do evangelho. A gente sabe que para a gente espírita parece que não, mas tem aí alguns familiares que têm dificuldade de trazer todos os entes em volta da prece e do evangelho, né? Às vezes está lá só a mãezinha lá, faz a oração, até pede para o filho, tudo, né? Pede pelo filho, né? E aí,
Quando pode ser realizado o evangelho? Aí assim, ó, quando todos estiverem no lar, pode-se agendar um dia da semana e um horário fixo, né? Então, quando é que as pessoas podem? Acho que está todo mundo em casa no domingo à noite, né? Porque no outro dia tem que trabalhar, ou ir para a escola, para a faculdade, que for. Então, o pessoal está em casa, então vamos praticar o evangelho, né? Aí, combina com o pessoal, ó, naquele horáriozinho, todo mundo reunido, vamos se preparar para a prece, vamos fazer uma prece, é importante para nós, né? Mas se alguém não puder, ou se estiver sem vontade de praticar o evangelho no lar, o que a gente pode fazer, né? Realize assim mesmo, né? Às vezes só tem a mãe e o filho, né? Ou a mãe, o filho, o esposo, isso depende muito. O filho não pôde, teve que viajar, ou tinha algum compromisso, não podia ser adiado. Faz a prece, faz a leitura do evangelho, né? Convence o filho, ó, você tá o quê? Vai viajar? Você vai estar lá na faculdade? Mentaliza aquele horáriozinho que é o nosso, mentaliza um pouquinho para que você também receba as energias do evangelho, né? Possa ser também renovado nessa parte aí, né? Vamos lá. Os benefícios da prece em família, né? Então, primeiro benefício da prece em família, né? Da reunião dos familiares em volta do evangelho, né? O evangelho não é só o evangelho, conforme eu digo aqui, o evangelho espiritismo, né? Mas pode ser na Bíblia católica, né? No culto evangélico dos próprios evangélicos, né? Eu sei que alguns não praticam em casa, não têm o hábito de praticar em casa, eles preferem se reunir em igrejas, né? Nos seus templos. Mas a prática do evangelho no lar, um dos primeiros benefícios é a própria educação moral. Então a gente começa a estudar as mensagens que o Cristo deixou para a gente, né? A gente não diz que é o mestre, né? O Cristo, o mestre Jesus, então ele veio nos trazer as educações morais para que a gente se modifique com o tempo, através dos ensinamentos dele, e comece a praticar, né? Porque não adianta só a gente fazer o evangelho, a gente tem que praticar o evangelho, né? A limpeza fluídica do lar, né? Então, quando a gente começa a realizar o evangelho, a gente começa a perceber aos poucos que o ambiente começa a se modificar, começa a haver uma leveza no ar, né? Aquela perturbação que se tinha começa a diminuir e os familiares começam a se entender, começa a haver uma harmonia no lar. Então, esse é um segundo item que eu coloco como os benefícios da prece em família. E a própria proteção espiritual individual, né? Quando a gente faz a prece, quem que a gente atrai para o nosso lado? Os irmãos inferiores, não, né? A gente vai trazer para os nossos lados sempre aquele espírito protetor, aquele que vai estar sempre nos orientando. Mesmo tem no livro dos Espíritas, ali a gente fala sobre anjos, guardiões. Até tem uma pergunta que o Allan Kardec coloca, perguntando, né? E quando o guardião não está perto, né? Já que os espíritos também eles têm as suas faculdades lá, as suas necessidades lá do outro lado, seus trabalhos. Aí eles falaram, não, pelo pensamento, né? A gente pode estar em outro planeta, mas pelo pensamento se liga rapidamente e a prece faz essa conexão e eles prontamente vão estar nos orientando, nos levando ao caminho certo sempre, né? Nos protegendo. Então, a prece em família, ela faz com que os nossos espíritos protetores, nossos amigos espirituais possam estar sempre mais próximos de nós. Realizando o evangelho fora do ambiente familiar, né? Como é que a gente realiza o evangelho fora do ambiente familiar? Através da prática, né? Então a gente faz o evangelho, faz a leitura dos ensinamentos do Cristo e leva isso para fora. Começa a praticar, né? Como? Fazendo caridade, tratando com mais respeito as pessoas lá fora, procurando errar menos, né? A gente
tem hábitos, a gente tem vícios que, infelizmente, a gente nem percebe, né? Às vezes a gente é mal criado, ou então a gente é um pouco grosso, a gente acha que é uma pessoa normal, mas quem olha assim, meu Deus, aquela criatura lá é grossa pra caramba, eu não quero nem falar com ele, tenho medo de falar com aquele ser humanozinho lá. Mas não, a gente, com a prática do evangelho, a gente começa a mudar o nosso temperamento, né? E a gente vai levar isso para fora, começa a ajudar as pessoas, começa a olhar aquela pessoa mais necessitada, começa a ajudar, né? Aos pouquinhos a gente vai levando a prática do evangelho por onde a gente passar. Então, isso é muito importante, né? E as tecnologias como auxiliar nas reuniões familiares. Estou até avançando um pouquinho rápido ali. A tecnologia como auxiliar nas reuniões familiares, né? Quando a gente está fora, é impossível fazer o evangelho, quando a gente tem aquele compromisso, a gente já tem um costume, né, de realizar o evangelho. Vou precisar viajar, ou vou ter que ficar mais tarde no serviço, né? Como é que eu participo do evangelho com a família? Hoje nós temos tecnologias, temos aí o WhatsApp, né, a internet, meios de comunicação, né? A própria pandemia hoje mostrou que isso é muito possível, né? Hoje as pessoas estão em casa, estão se reunindo com os familiares que estão distantes. Então é possível também a gente praticar o evangelho quando a gente não está no nosso lar, né? Muitas vezes eu estou no meu serviço, esse domingo foi até, a gente não acabou se entendendo, mas geralmente a gente faz assim, ó, 8 horas eu sei que é o evangelho lá em casa. Então, 8 horas eu me comunico com a minha esposa pelo WhatsApp, boto ali. Então, eu deixo elas fazer a prece e a leitura, né? Eu acompanho a prece, né? E, na medida do possível, também comentam alguma coisa sobre o evangelho. Eu passo alguma coisinha que naquela hora ali eu tenho entendido e faço o meu comentário, né? Aí, posso fazer também o encerramento do evangelho, né? Isso tudo pelo WhatsApp. Eu nem estou em casa, estou lá no meu serviço, né? Enquanto a minha família está reunida na mesa, tá minhas filhas, tudo, eu vou lá e de longe eu participo. Hoje a tecnologia, ela nos permite isso, né? Então, não só o pensamento, hoje nós temos também as ferramentas que podem nos auxiliar bastante. O evangelho no local de trabalho. É possível fazer? Né? Claro, não é a mesma coisa que estar reunido em família, né? Mas se a gente criar o hábito de pegar uma ou outra pessoa lá que também tem o hábito da prece, né? Não precisa ser espírita, mas tem o hábito da prece, né? Convida ela, vamos fazer uma prece, uma oração aqui, vamos fazer o nosso evangelho, né? Para que a gente possa ter o nosso trabalho mais sossegado, não tão perturbado, né? Aí você vai lá, se reúne, faz a precezinha como você faz em casa, né? Seja uma oração simples ali. Isso ajuda bastante também a limpar, a higienizar o nosso local de trabalho, né? Bom, o que eu tinha colocado aqui era isso, né? E botando sobre como a gente faz o evangelho, né? Então, cada um tem o seu jeito de realizar o evangelho no lar, né? Eu, por exemplo, a nossa família se reúne à mesa, né, no horário lá especificado. A gente tem até já no próprio celular, toca ali o alarmezinho ali que está na hora do evangelho. A gente se prepara, senta em volta da mesa, faz a prece, né? Faz os agradecimentos, né? A gente sempre tem que agradecer a Deus, né? Pedir menos e agradecer mais, né? Até porque Deus já nos dá bastante coisa hoje em dia. Se for ver, nós temos que levantar as mãos porque temos saúde, né? Temos condição financeira, né? Alguns não, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a gente tem que agradecer, a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? Para poder cumprir as nossas provas, né? Então eu mesmo costumo agradecer mais do que está pedindo. Eu até peço até menos, porque eu deveria, né? Eu acho que eu devia pedir mais. Mas quando for pedir, a gente geralmente tem que pedir o quê? Proteção, né? Saúde, né?
a pedir também que a gente aos pouquinhos vá se modificando, que a gente possa evoluir, né? Não só espiritualmente, né? Mas como seres humanos, né? Que aqui encarnados, né? Que a gente comece a entender, a tratar as pessoas que não são os nossos familiares, mas as pessoas desconhecidas um pouquinho melhor, né? Como na máxima de Jesus, né? Fazer ao próximo como a si mesmo, né? E nisso aí eu lembrei, né? De uma, digamos assim, não é uma anedota, né? É uma espécie de piadinha, né? Um rapaz, né? Geralmente acostumado a fazer a prece. Aí ele assim, eles disseram para mim que na prece a gente pode estar pedindo, né, coisa para Deus. Então eu vou pegar. Ele pegou lá o livrinho dele lá e passou um pensamento zap para Deus. Deus, olha, eu sou um rapaz muito bom, né? Hoje, por exemplo, eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. Olha, eu nunca pedi nada, mas se o senhor pudesse aí me ajudar a ter aquele BMW importado, sabe, modelo europeu, ia me ajudar bastante pro serviço, né? Aí Deus está lá, sossegadinho, aí recebe, né? Pá, lá, pensamento zap dele, olhou, opa, peraí, foi olhar, pegou aquele livro grandão dele, né? Cada um tem a sua página, né? Então, de um lado vermelho e do outro branco. Uma página preta e a outra branca, né? Então, tudo que a gente fez de errado e tudo que a gente fez de bom. Aí ele olhou lá, aí deu aquela olhada assim, aí mandou o pensamento zap, né? O rapaz. Olha, meu filho, vou te ajudar, mas primeiro você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ir num asilo, se voluntariar, ajudar aí um asilo, a cuidar dos mais idosos. Também eu recomendo a você ir aí num orfanato, dar uma olhadinha nasquelas crianças, né? Estão precisando bastante de alguém lá para conversar, para brincar com elas, né? Se tu vê um necessitado na rua, olha, também ajuda. Leva um pãozinho, um cafezinho, né? Às vezes ele está lá passando fome, coitado, né? Olha, meu filho, se tu fizer isso aí, quem sabe daqui em 3 encarnações eu consiga te ajudar, né? Bom, eu só queria deixar essa anedotazinha, essa historinha aí para vocês, né? Da importância da prece, né? A importância da prece no lar, principalmente. Devemos realizar, sim, o evangelho. A gente que não tem o hábito de praticar, vamos procurar praticar aos pouquinhos, trazer o evangelho para dentro do nosso lar, convidar os amigos, quando possível, né? Porque a gente não só aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que são os nossos parentes, né? Filhos, mãe, pai, tio, né? Mas o amigo às vezes de fora também. A gente pode estar num dia que eu me lembro uma vez que já aconteceu comigo. A gente estava recebendo uma visita inesperada lá de um colega, de um amigo nosso. E a gente assim, olha, você me dá licença, é que a gente tem um hábito do evangelho. E ele assim, não, tudo bem. Aí a gente foi lá, fez o nosso evangelho. Quando a gente terminou o nosso evangelho, o rapaz estava chorando. Ele assim, meu Deus, fazia tempo que eu não via, né, um ato desse. Como vocês são abençoados. Ele começou com aquele monte de elogio. Minha avó fazia, né? Começou a lembrar da avó, né? Aquele negócio assim que eu puxo, né? Nossos avós tinham os hábitos, né? E ele ficava lá, chorava, né? E eu quase chorando junto com ele, né? Porque ele começou a contar a história da vida dele. E eu quase fui junto lá nas lágrimas com ele lá. E ele achou aquilo ali muito legal, né? E aí eu falei para ele, a gente sempre faz o evangelho. Quando você quiser vir participar, pode vir. Claro, né? A pessoa não veio, né? As pessoas não têm o hábito, elas fogem. Mas a gente procurar criar o hábito de realizar. Comece. Se os familiares eles não estão colaborativos ainda, comece por si. Pegue o livro do Evangelho, faça a prece. Aos pouquinhos vai convencendo alguém ali que esteja mais indo para o lado, né? Começa, aos poucos, quando a gente vê, a família toda está envolvida, e isso é muito bom para o lar, né?
E, às vezes a minha família é pequenininha, mas tem gente assim que tem uma família grande, né? E às vezes daqui a pouco quando a gente vê, começa a conversa, né? E o hábito do evangelho no lar é muito importante para, né, para a nossa condição moral, para a nossa evolução espiritual e também para a limpeza do nosso lar, né? É o mais principal de tudo, é a gente ter junto de nós os espíritos de luz, né? Porque a gente vai para o trabalho, a gente anda no trânsito, a gente anda na rua, a gente vai nas baladinhas, né? A gente tem os nossos filhos, vão nas festas e tal, e às vezes eles voltam carregados, voltam mal acompanhados. Se o lar está bem protegido, tá, através da prece, da oração, né, da comunhão em família, há uma barreira, então a sujeira fica do lado de fora. E a gente entra no lar, se sente até um pouco mais aliviado. Essa é a mensagem que eu trouxe hoje, né, sobre o Evangelho no lar. Muito obrigado a todos, então, pela atenção.